Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos nesse domingo de ceia, domingo que vamos assentar juntos à mesa do Senhor, para tomar do pão e do cálice, participar desse momento juntos. Sua casa aí, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, te damos graças, Pai, por essa noite abençoada, Senhor, esse momento. Agradecemos pela tua mão poderosa que tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo o mal, Senhor. Nesse tempo difícil de pandemia, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos sustentado, Senhor. Dê-nos um culto abençoado nessa noite, que a palavra ministrada possa trazer transformação em nossas vidas, Pai, no nome santo de Jesus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus. É o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Santo teu nome, Senhor, seja exaltado, Jesus. Te agradecemos, Todo-Poderoso Deus.
Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Adoramos teu santo nome, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos seu nome agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Santo é teu nome, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Exaltado, Senhor. Grande é o Senhor, todo-poderoso Deus. Seja exaltado, Jesus. Te agradecemos, Pai. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, paz seja convosco. Como é bom a gente poder dizer isso. Paz seja convosco. Quando nós falamos assim,
nós estamos falando como Jesus disse aos seus discípulos, como ele os cumprimentou, logo depois de ressuscitado dentre os mortos, e os discípulos passando por um período de tanto medo, de tanta perturbação, pois ele disse: paz seja convosco. É assim que nós sempre saudamos vocês, e é dessa forma que eu te saúdo agora. Paz seja convosco, paz seja contigo. Que essa paz, que é maior do que todo entendimento, que excede, que extrapola o nosso entendimento, ou seja, não depende daquilo que nós entendemos, não depende daquilo que nós sentimos. Essa paz é independente de tudo isso, porque ela não é uma paz humana, ela não é uma paz que depende dos recursos humanos, das circunstâncias humanas. Ela é uma paz que vem de Deus, que vem de Jesus, que vem do céu. É esta paz, e é com esta paz que nós saudamos vocês. É esta paz que nós cumprimentamos uns aos outros no dia a dia. É desta paz que eu estou falando. Nós estamos aqui para mais esse culto na presença de Deus, um culto online. E esse é o momento de nós consagrarmos ao Senhor os dízimos e as ofertas. E sempre aparece aí na tela para você o número da nossa conta bancária, o número do nosso Pix, para que você possa manter a sua fidelidade e o seu compromisso com Deus. Graças a Deus nós temos compromissos uns com os outros, temos compromissos também com a igreja, mas sobretudo o nosso compromisso é com o Senhor, o nosso Deus. Depois, se você tiver a oportunidade, na Bíblia na linguagem de hoje, leia Deuteronômio capítulo número 26, olhe as declarações que estão ali a respeito de fidelidade ao Senhor, como são importantes. Olhe como Moisés, como ele escreve aquele texto de Deuteronômio de uma forma tão tremenda, dizendo sobre a sua fidelidade, a fidelidade do povo, a fidelidade daqueles que confiam em Deus, como elas devem estar afiadas e com Ele, porque quando nós fazemos isso, é a grande demonstração que nós confiamos em Deus. Porque falar que confia, todos podem falar, mas a fidelidade é demonstrada na nossa atitude ao Senhor. Temos que ser fiéis na oração, no jejum, na comunhão, no testemunho, fiéis na intercessão. Temos que continuar fiéis e ser fiéis no dízimo, na oferta, porque tudo isso é um conjunto, onde nós declaramos a nossa fé na presença do nosso Deus. Você que tem o dízimo aí na sua mão, a oferta de missões em espécie, segura na sua mão agora. Nós vamos consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer por cada mão, por cada família, por cada pessoa que se posiciona diante do Senhor, sabendo que o compromisso que tem, a entrega que fez quando recebeu a Jesus como Senhor, foi uma entrega verdadeira, foi uma entrega incondicional. Eu te agradeço por essa igreja fiel, por essa igreja que tem servido ao Senhor com o coração integral, porque tem crido nas tuas promessas. Ah, meu Deus, se nós crêssemos em nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Se a nossa confiança estivesse em falácias humanas, nós estaríamos perdidos e derrotados. Mas nós confiamos no Senhor, a nossa fé está no Senhor. Por isso, meu Deus, nós confiamos a Ti aquilo que o Senhor disse que é seu. Por isso, Senhor, nós cumprimos o que está escrito na sua santa palavra e devolvemos ao Senhor o dízimo, a oferta, oferecemos a oferta missionária em favor, meu Deus, daquilo que nós cremos e sabedores de que o Senhor é cumpridor da sua palavra. Abençoe cada trabalhador, meu Pai, não deixe faltar nada para ninguém, Senhor. Que cada membro desta igreja, cada membro desta família esteja coberto com o sangue de Jesus e que não falte nada, Senhor, em nome de Jesus. Que haja abundância, abastança, meu Deus, pelo contrário, que sobre em nome de Jesus na vida, na casa de cada um. Faz os teus filhos prosperarem, faz os teus filhos continuarem sonhando, porque, meu Deus, nós confiamos no Senhor, a nossa fé está no Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Nesta noite nós estamos diante da ceia do Senhor. Nós estamos diante dos elementos do pão
e do vinho, que quando Jesus, ele fez a ceia com os discípulos, e ele consagrou o pão e o vinho, Jesus disse: isto é o meu corpo e o meu sangue que é derramado por vós, o corpo partido e o sangue derramado. Então nós estamos diante de dois elementos sagrados, e que quando nós consagramos, não sou eu quem disse, foi Jesus, eles se tornam para nós o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus, ou seja, a vida de Jesus entrando dentro de nós. Esta é uma noite abençoada, é uma noite de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, de comunhão com a família, é uma noite de perdão, é uma noite de paz, é uma noite de alegria e uma noite de reflexão. A ceia nos remete a tudo isso, a refletirmos sobre a nossa fé, sobre a nossa entrega, sobre a nossa confiança, sobre a nossa permanência na presença do Senhor. Eu quero que já de antemão você saiba que nada impede você de participar da ceia, senão a atitude de querer se manter aliado com o pecado, voluntariamente sabendo que está vivendo uma vida a par daquilo que Deus ordena na sua palavra, e mesmo assim levar o desejo de viver a vida desse jeito. Assim não pode ser. Então, para nós cearmos, não é que nós devemos estar perfeitos. Para nós cearmos, nós devemos estar arrependidos, confiantes no perdão e no amor de Deus. Saiba que não existe pecado que você tenha cometido que Deus não seja poderoso para perdoar, que o sangue de Jesus não seja poderoso para apagar. Você pode me dizer assim: mas pastor Robson, e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, resumindo, deixe-me te dizer o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é simplesmente negar a Jesus como Senhor e como Salvador. É isso, porque quem convence o homem de justiça, pecado e juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, se a pessoa convencida que ela é pecadora, se a pessoa convencida de que sem Jesus, sem Deus, ela vai passar pelo juízo eterno e ela será condenada, se a pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo de que sem Jesus ela não pode viver a vida eterna, e mesmo assim ela recusa Jesus, ela rejeita Jesus, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então saiba disso. Se você confia em Deus, não fique agarrado às vezes nas práticas erradas que você cometeu. Se arrependa, confesse os seus pecados, e o Senhor Jesus, Ele vai te perdoar. Deus vai te perdoar os seus pecados. Jesus vai te lavar com o seu precioso sangue, e você vai participar da ceia, não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça de Deus na sua vida. Eu quero que você tome na sua mão a santa palavra de Deus, e você abra no texto de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo número 8, dos versos 28 aos versos 39. O texto da palavra de Deus sempre aparece para você aí na tela, enquanto nós estamos lendo aqui. Preste bastante atenção e saiba, nós estamos em um culto. Você não está assistindo o culto. Nesse momento, nós estamos participando juntos, no mesmo espírito. Não estamos participando de corpo presencial, mas espiritualmente nós estamos unidos. Então mantenha a reverência a Deus. Não fique mexendo no celular na hora do culto, não fique mexendo no WhatsApp, não fique contando piadinhas, não fique observando detalhes que às vezes estão acontecendo para fazer uma piada, alguma coisa no momento do culto. Leve isso a sério. Nós estamos diante de Deus, é um momento solene, é um momento sagrado, e todos nós devemos manter a reverência diante do Senhor. Muito bem, já deve ter dado tempo de você abrir o texto aí, também acompanhar conosco. Está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou,
e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o perigo, para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, Senhor Jesus, nosso Senhor, nesse momento tão santo, que nós lemos esta palavra revelada, inspirada, nesse momento que nós colocamos-nos à disposição para te ouvir, Senhor, fale conosco, enche o nosso coração com a tua palavra, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Ah, Senhor, transforme a nossa vida nesse momento em que estamos diante do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, como esse texto é confortante, como esse texto é animador. E nós devemos nos lembrar que quando o apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto, e escreveu essa carta aos nossos irmãos que estavam em Roma, esses irmãos estavam no lugar mais difícil para poder ser crente. Eles estavam no lugar mais difícil para ser cristão, em Roma. Foi ali em Roma que Paulo foi morto. Foi ali em Roma que Paulo teve a sua cabeça decapitada, a sua cabeça cortada, sacrificado por causa da sua fé em Deus, por causa do seu compromisso com o Senhor. E quando Paulo escreve à igreja que está em Roma, quando Paulo escreve aos romanos, ele traz essa revelação tão tremenda de Deus, essa revelação tão maravilhosa da palavra de Deus. Ele começa dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem como, quando a gente conhece a história, a palavra de Deus, e quando a gente conhece o Deus da palavra, a gente não se emocionar com esse texto, com esta declaração. Eu confesso para vocês que estou falando com vocês aqui, estou me segurando, porque o Espírito está revolvendo aqui dentro de mim, me levando ao encontro da revelação desse texto, me levando ao encontro da revelação desta palavra tão maravilhosa. Sabe por quê? Esse que está escrevendo esse texto, ele passou por tantas lutas, ele passou por tantas dificuldades, por tantas perseguições. Ele se transformou de perseguidor em perseguido. Era um voraz perseguidor, era alguém que concordava com a morte dos cristãos. Enfim, os cristãos sempre passaram por dificuldades. Falando dos cristãos, porque chamamos cristãos aqueles que confiam em Jesus. Eles foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez, e isso significando pequenos cristos.
imitadores de Cristo. E quando nós vemos isso aqui na vida de Paulo, isso mexe com todos nós, porque Paulo passou muitas perseguições, de perseguidor a perseguido, muitos sofrimentos, muitas dores, muitas calúnias, prisões, martírios, sofrimentos, marcas do seu próprio corpo. Mas este apóstolo, servo, ele tem a capacidade de escrever, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te perguntar, meu amado irmão, você ama a Deus? O seu amor a Deus é incondicional, é inegociável, é irrestrito, não existe medida para esse amor. Esse é o primeiro mandamento. Quando Jesus foi inquirido a respeito dos mandamentos, ele disse: primeiro e maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e com todo o seu entendimento. Seu amor a Deus é assim, incondicional, porque todas as coisas, todas, quando nós falamos de todas, nós estamos dizendo que é tudo que você puder imaginar, qualquer circunstância, qualquer dificuldade. Eu quero te dizer algo, hein? Tem crente que pensa que quando ele passa por lutas, é porque ele está amaldiçoado. Tem crente que pensa que se ele passar por um momento de enfermidade, ele está amaldiçoado. Tem crente que pensa que se ele passar por provas e por perseguições, ele está amaldiçoado, que é o diabo que está operando na vida dele. Olha, eu quero te dizer uma coisa: se você pensa assim, o que é que você vai fazer com os sofrimentos que Pedro passou, que Tiago passou, que João passou, que Bartolomeu passou, que Judas passou? O traidor também, ele também passou muitas dificuldades, mas outro Judas que foi discípulo, que André passou, né? O que é que você vai dizer sobre os discípulos de Jesus? O que é que você vai dizer sobre a igreja primitiva, os irmãos sendo mortos nas arenas em Roma, de mãos dadas, ajoelhados, orando, buscando a Deus, e os leões indo ao de encontro aos seus corpos e simplesmente dilacerando os seus corpos? O que é que você vai dizer? Que eles estavam amaldiçoados? Que eles não prestavam? Que eles não serviam a Deus? Ora, a gente precisa pensar muito nisso, meus queridos. Se você observar o povo de Deus no Antigo Testamento, passou por muitas lutas. É claro que eu sempre faço uma ressalva em relação a isso, porque eu coloco na história do Antigo Testamento as perseguições, as lutas, as variantes que o povo de Deus passou. Muitas delas foram ocasionadas pela sua desobediência, e Deus então permitiu muitas coisas que acontecessem contra eles, pelo fato de que eles estavam indo contra os mandamentos, contra a lei, os preceitos do próprio Deus. Então Deus, a fim de trazê-los de volta, a fim de eles perceberem o que é uma vida sem Deus, permitiu muita coisa acontecer contra o seu povo. Mas se você reparar a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, ou pensemos desde o Gênesis até Malaquias, você vai ver o povo de Deus passando por muitas provas, por muitas dificuldades, por muitas lutas. Deus, quando em muitas vezes entregou os inimigos, povos, nas mãos do seu povo, Ele entregou, mas eles tinham que lutar, eles tinham que se esforçar, eles tinham que se lançar contra o inimigo. Eram eles que deveriam tirar os deuses do meio do seu povo, eram eles que deveriam destruir os locais de adoração de povos, de cidades, aonde eles tomavam espaço para si. Eles tinham que se esforçar na entrada da terra prometida. O fato deles ficarem 40 anos no deserto, justamente porque eles não confiaram em Deus, que Deus entregaria os seus inimigos nas suas mãos, mas eles tinham que guerrear, eles tinham que batalhar. Quando Deus lhes promete e lhes diz que eles vão lutar e vão enfrentar, na verdade Deus iria lhes dar vitória sobre 7 povos mais numerosos e mais poderosos do que eles. Eles deveriam enfrentá-los, sabendo que a vitória viria do Senhor, mas eles tinham que passar por todo esse enfrentamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, quando Jesus vem marcar a nova aliança na história, não vai ser diferente. A igreja então, ela vai passar por deveras perseguições e dificuldades. O primeiro mártir, Estevão, ele é morto, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, levando pedradas e vendo o céu aberto, e vendo Jesus à destra de Deus. Quantos na igreja primitiva
sofreram perseguição, sofreram destruições. Meus irmãos, a igreja, ela foi marcada, ela chegou até aqui, passando lutas e passando provas. Quando nós paramos para poder pensar na Idade Média, quantos morreram? Os movimentos menonitas, os movimentos anabatistas, John Hus, que foi morto, crucificado, e fizeram, além de o crucificar, colocaram uma fogueira, aonde ele estava crucificado, o queimaram. Quantos foram mortos? Quantos foram perseguidos? Na União Soviética antiga, quantos pastores tiveram os seus olhos arrancados com a colher, o seu glóbulo ocular arrancados com uma colher? Quantos pastores, pregadores, viram as suas famílias sendo mortas diante dos seus olhos, a fim de que eles negassem a Cristo? Se negassem, a sua família iria viver. Quantos morreram? Ainda no século passado, no século 20, início dos idos de 1900, quando havia tantas perseguições, tantas dificuldades nos países fechados, o mundo não era globalizado como é hoje. Quantos irmãos perseguidos? Ainda hoje, países como Cazaquistão, Uzbequistão e por aí, perseguem, matam cristãos. Quantas vezes você já não viu chegar nas suas mensagens, através do WhatsApp ou Facebook, dizendo sobre cristãos na linha da morte, cristãos que vão ser decapitados, cristãos que serão fuzilados, que serão mortos por causa da sua fé em Cristo? Mas Paulo está dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então quero que você saiba, meu irmão, que tudo que acontece conosco, tudo que Deus permitir acontecer com pessoas que confiam nele, aqui nessa terra, tudo vai contribuir. Primeira coisa que eu quero que você saiba é isso, porque às vezes você passa uma luta aí na sua casa. Eu me lembro, eu relatei no culto passado sobre alguns irmãos que partiram para o Senhor. A esposa do irmão Éder, que está conosco também há muitos anos, ela também partiu para o Senhor. Eu fico imaginando o tamanho da dor, marido, os filhos, o tamanho da dor. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, esta palavra é para todos nós, e já é algo comum da gente dizer, né? Que nesse momento não há o que dizer. Eu também já disse isso algumas vezes, mas há o que dizer sim. Sabe o que é que nós podemos dizer diante das dificuldades? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou te repetir: tudo coopera para o seu bem, que ama a Deus. Qualquer coisa, qualquer situação, não há nada que possa te separar desse amor. Tudo. A pior dor, a maior dificuldade. Lembra-se de Jó, que num só dia seus filhos estavam fazendo uma festa, e na casa onde eles estavam veio um vento, e esse vento derrubou o telhado e matou todos os filhos de Jó, de uma vez só. E você se lembra da narração do texto de Jó? Que chega um jovem e vai contar para ele, diz assim: olha Jó, seus filhos estavam todos reunidos fazendo um banquete, sobreveio um vento forte, matou todos eles de uma só vez. Daqui a pouco já vem pessoas avisando, dizendo o seguinte: olha, o seu gado aconteceu isso e isso, morreu tudo. Tudo que estava ao alcance de Jó, ele perdeu de uma vez só. E mesmo assim, ele glorificou ao Senhor, o nosso Deus. Olha, meus queridos, olha, meus irmãos, tudo contribui. Agora eu faço para você uma outra colocação: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Quem nos separará? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O apóstolo Paulo está falando de coisas que ele passou. Eu quero falar uma outra coisa com você, que é muito importante. Esta semana eu estava fazendo uma reunião com os pastores, e estava dizendo a respeito disso para eles. Nós, queridos, igreja ocidental, nós não sabemos o que é provação. Nós não sabemos. Quando nós paramos para poder pensar nas histórias que pastor Mário de Oliveira conta, que pastor Antônio Genaro conta, que são fundadores da igreja, que já são na fé, anciãos, vamos dizer assim, nossos pais na fé da igreja de hoje, e eles contam
sobre as perseguições que eles passaram, prisões. A minha mãe, que está com o Senhor, ela contava que lá no início, quando ela estava frequentando o culto na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, chão de terra, não tinha local para as pessoas sentarem, e o pastor Mário pregando. Muitas vezes a polícia parava e o levava preso, tirava do culto e levava preso. E ele dizia assim: podem aguardar, irmãos, à noite nós estamos aqui de volta. Vai ter culto, viu? Vocês voltem. Pastor Antônio Janaro, contando sobre quando foi preso em Recife, a polícia o prendeu, e Deus fez um livramento espetacular, até através do exército, para poder soltá-lo, mas ele apanhou demais na cadeia, ficou só de cueca, e ali eles bateram nele, eles o maltrataram. E eu pergunto, quantos de nós, falo por mim, pastores que trabalham comigo aqui na igreja, que servem juntos ao Rei Jesus, ao Senhor Jesus, líderes que trabalham comigo aqui nessa igreja, tão preciosos, em todas as áreas, departamentos, músicos, eu pergunto, quando é que nós passamos provações desse naipe, provações nessa estirpe, provações desse tipo? Não, nós não passamos provações. Quando é que nós fomos perseguidos? Quando é que nós fomos ameaçados? Quando é que nós fomos colocados contra a parede? Em se não negássemos Jesus, nós morreríamos, ou a nossa família morreria? Não. A igreja ocidental, ela, graças a Deus, não tem passado por provações, não tem passado por lutas. Agora o mundo está passando por uma prova, por um momento. E eu vejo tanta gente, às vezes, pensando em desanimar, pensando em parar de caminhar, por tão pouco. Pastor Robson, mas tão pouco. Sabe por que para nós parece tanto? Porque nós não fomos provados. Eu fico pensando no tempo de Nabucodonosor, construindo aquela estátua de ouro, e dizendo assim: quando tocar a trombeta, todos devem se ajoelhar diante da estátua. E 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, permaneceram de pé. O rei deu uma nova oportunidade para eles, disse: vai tocar de novo? Se vocês não se ajoelharem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E eles permaneceram de pé. Deus não os livrou da fornalha, eles foram lançados na fornalha de fogo. Você pensa que foi fácil para eles? Você pensa que eles foram com o coração assim? Na verdade, meus irmãos, eles sabiam que Deus poderia fazer, mas eles não sabiam o que Deus iria fazer. Eu vou repetir: eles sabiam o que Deus poderia fazer, mas eles não sabiam o que Deus iria fazer. Eles dizem no primeiro momento, eles falam assim: se Deus quiser, ó rei, Ele vai nos livrar, Ele pode nos livrar de você e da sua fornalha. Quando então, o rei Nabucodonosor, ele aferiu contra Deus, e ele se colocou numa postura contra Deus, aí eles disseram de forma ousada: Deus vai nos livrar de você e da sua fornalha. Mas eles foram para ali, meus irmãos, como qualquer um de nós. Eles foram para ali numa situação difícil, calamitante, mas eles enfrentaram. E o quarto homem, o Senhor Jesus, esse mesmo que Paulo escreve sobre ele, dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito que Deus plantou na nossa vida através de Jesus. Ele estava lá com eles, no meio da fornalha. Mas eu pergunto, e se não estivesse? Poderia não estar. Como no momento que Paulo foi decapitado, Jesus não estava com ele lá no sentido para o livrar. Não. Jesus poderia ter feito uma intervenção naquele momento, poderia ter descido um anjo do céu, poderia ter descido um raio do céu e ido em cima da cabeça daquele soldado romano que estava com a espada para cortar a cabeça do apóstolo Paulo. Mas isso não aconteceu. Lá no Antigo Testamento não veio um raio do céu e não dividiu o Já em 2 no meio, quando ele tocou na arca do Senhor? Quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, não veio fogo do céu consumindo a lenha, a pedra, o sacrifício e a água? Deus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Deus não o livrou. Quando Pedro estava preso com Tiago, e Tiago foi morto lá na cadeia, Pedro não, mas Tiago foi. Deus poderia ter livrado Tiago, mas não livrou. Sabe por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tribulação, será que ela pode se separar do amor de Deus? Angústia,
Perseguição, fome. Quando nós falamos de fome, nós falamos de duas coisas. Primeiro, escassez de alimento. Segundo, necessidade. Necessidade. Como dói. Nudez, perigo, espada. Por que Deus permite? Ora, se alguém morrer martirizado pela causa do Evangelho, para onde essa pessoa vai? Eu me lembro mais uma vez e cito novamente Estevão, primeiro mártir na igreja, diácono, sendo apedrejado, mas vendo o céu aberto, e Jesus ali, assentado, Jesus ali de pé, à destra do trono de Deus. Irmãos, por que Deus permite? Porque essas coisas não podem mudar o nosso destino. As provas, as lutas, as dificuldades, as intempéries da vida não podem impedir o nosso destino. Eu me lembro aqui de pessoas, por exemplo, que nascem às vezes com problemas congênitos, e algumas pessoas falam, porque Deus permitiu. Quero te dizer algo, as pessoas que nascem assim, elas não sentem como nós sentimos. Como é que é, pastor? Sim, porque elas já nasceram com aquela falta, e aquilo para elas não é uma falta. Nós temos como uma falta porque nós vamos pelo modelo comparativo. Então nós comparamos, eu ando, essa pessoa não anda, eu vejo, essa pessoa não vê. Mas para ela não, ela nasceu assim, dessa forma, ela nasceu assim, desse jeito. Para ela não é todo este peso, não estou dizendo que não seja, mas às vezes, muitas vezes o peso é até pela tristeza, pela angústia, pela insatisfação dos outros e não da própria pessoa. Você vê tantas pessoas, existem tantos relatos de gente com problemas, com grandes dificuldades. Um rapaz chamado Nick, né? Em tocos de braço, tocos de perna, e você vê vídeos dele fazendo tudo quanto é tipo de coisa, nadando. Meu Deus, eu com braços, com pernas, não sei nadar. Se me jogar na água, eu afogo, né? Eu não sei nadar. E você vê pessoas que às vezes não têm braços, não têm pernas, nadando, felizes. Sim, dentro da medida daquilo que elas passam e lutam, expressam uma felicidade extraordinária, tremenda, conseguem ser agradecidos a Deus. O versículo 29 diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você precisa saber disso. Você precisa saber que você está destinado para ser conforme à imagem de Jesus. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele se tornou o protótipo, eu creio que posso dizer assim, o protótipo de todos nós. Todos nós estamos destinados, aí sim essa predestinação, a ser conforme é o Senhor Jesus. João chega a dizer em uma de suas cartas, que qual ele é, Jesus, nós também somos nesse mundo. Aí ele está falando sobre a autoridade. A autoridade que Jesus tinha aqui foi confiada também a nós, porque ele está conosco, é no nome dele, é nele que nós pregamos, é por ele que nós vivemos. Então é tudo debaixo do poder e da autoridade dele. Então saiba disso. Pode-se fazer qualquer coisa contra mim e contra você, contra nós, mas isso não pode nos separar de Deus. Isso não pode nos separar do nosso destino. Isso não pode nos tirar de para onde nós vamos e como será a nossa eternidade. As intempéries da vida, versículo de número 30, continuando, também os chamou, os que chamou os justificou, e os que justificou, a estes também glorificou. Isso é maravilhoso. A Bíblia nos orienta que ele nos glorificou com a glória de Cristo. A glória de Cristo está em nós. No versículo número 36 nós lemos como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Por amor de ti nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Olha a comparação aqui com uma ovelha. Você já viu uma ovelha ser sacrificada? Você já viu? A ovelha não grita, a ovelha não esboça nenhum som. Parece que ela até sabe que ela vai ser sacrificada. Ela vai pacata, serena, tranquila. É claro que ela não tem uma consciência como nós humanos temos, mas alguma coisa acontece ali, e é algo de Deus.
E quando nós somos comparados com ovelhas, é nesse sentido, irmãos. Nós não tememos nada que o mundo, preste atenção, que as dificuldades, que a angústia, nós não tememos nada que esse mundo possa fazer conosco ou contra nós. Jesus, ele chega a dizer assim: vocês não devem temer aqueles que têm poder para matar o corpo, mas vocês devem temer aquele que tem poder, além de matar o corpo, mandar a alma para o inferno. A esse vocês devem temer. Significa que nós devemos temer a Deus. O nosso temor deve ser a Deus, não as circunstâncias, não as coisas que estão à nossa volta. Verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Meu irmão, ninguém pode te separar deste amor. Ninguém. E quando nós observamos a continuação do texto, ele vai dizer para nós que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Presente e porvir, o mal de hoje ou o mal de amanhã, eles não podem me separar do amor de Deus que está em Cristo. Não podem. As dificuldades do dia de hoje, as lutas do dia de hoje, ou que virão no dia de amanhã, elas não podem me separar. Nem anjos, nem principados e nem potestades podem me separar. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura, vírus, pandemia, mal desconhecido, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a Bíblia nos diz, concluindo, que em todas estas coisas, no versículo 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A palavra grega é upernicomen, mais do que vencedores, significa super vencedores, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja, que esse mais do que vencedores não é por mim, não é porque eu venci. Note, mais do que vencedores, vírgula, por aquele que nos amou, ou seja, pela vitória dele. A vitória da cruz foi uma vitória em amor, amor pleno, total, absoluto, perfeito, incomparável, imensurável. Esse amor de Jesus por cada um de nós, por cada um de nós. Você já pensou em uma criança? Você aí que é pai, você que é mãe. Eu me lembro dos meus meninos quando eram pequenos, né? Aí os meus meninos às vezes iam correndo assim, caía no chão. Quando caía no chão, o que a gente faz, nossos pais? A gente olha, a gente já tem uma noção das coisas, né? Aí então eu olhava e percebia, não aconteceu nada. Às vezes era um raladinho ali, um hematomazinho e tal, mas o menino, a criança, abre o bué, começa a chorar. O que nós pais fazemos? Pegamos no colo, olhamos, às vezes levantamos assim, né? Sorrimos e dizemos assim: foi nada não, filho, foi nada não, foi só um susto, ó, passou. A gente sopra, passa a mão, passou. Aí a gente sacode a criança da gente, brinca com ela, e daqui a pouco ela que estava chorando, abre aquele sorrisão, às vezes sem dente, que emociona o nosso coração. Por que você está falando isso, pastor? Sabe por quê, meus irmãos? Porque qualquer coisa que aconteça com você, estou dizendo qualquer coisa, é como o pai pegando você depois daquela queda que você teve, que você acha que é algo tão grave, que é algo tão difícil. Às vezes diante de uma notícia pesada, de uma notícia difícil, né? A gente fica para baixo, né? E eu vejo Deus pegando a gente no colo, sacudindo e dizendo assim: preocupa não, filho, não foi nada.
É assim que Deus faz. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Às vezes a notícia que você escuta, e a gente se compadece, né? Quando se perde um parente. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E eu queria te falar isso. Deus plantou isso aqui dentro do meu coração. Deus está pegando seus filhos, levantando, como nós pais levantamos os nossos, e está dizendo assim: não foi nada não, filho. Não foi nada não, filho. Deus está soprando do seu espírito e dizendo: passou. Sabe por quê? Porque quando você recebe uma notícia pesada, às vezes você recebe uma notícia assim: é um câncer, e a pessoa diz: ai meu Deus. Você recebe uma notícia assim: é uma doença incurável, é um divórcio, é uma separação. Quando você recebe uma notícia assim: olha, não tem mais jeito, você perdeu tudo que possuía, parece que tudo acabou. Mas para Deus é como aquele filho que tropeçou e que caiu. É como aquele filho que tropeçou e ralou um joelho e deu um galo na testa, e que não sabe nada, e está gritando como se o mundo tivesse desabado em cima de si. Mas aquela criança tem um pai que a toma no colo, que a abraça e diz: fique tranquilo, não foi nada. Esses braços do Senhor estão sobre você, estão sobre mim, estão sobre nós. E eu quero te dizer: passe o que passar, enfrente o que enfrentar, Deus estará do seu lado dizendo: você é mais do que vencedor, por aquele que te amou, por Jesus. Deus estará dizendo para você, está falando com você aí agora: você é mais do que vencedor, por Cristo, por aquela cruz, por aquele sacrifício, por esse corpo, por esse sangue que foi vertido ali no Calvário por você. Você é mais do que vencedor. O título da mensagem dessa ceia: você é mais do que vencedor, por aquele que te amou. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Segure na sua mão aí agora o pão, o vinho, o suco de uva. Segure aí na sua mão. Estou dando um tempinho para você poder pegar, mas deve estar aí perto de você, não é? Segure aí. Feche os seus olhos agora. E agora eu gostaria que você falasse com Deus. Vamos confessar os nossos pecados agora. Se fez alguma coisa que ofende o Senhor, que desagrada o Senhor, que é contra a sua palavra, você está sentindo seu coração apertado, é hora de você falar com Deus. É hora de nós falarmos com Deus, de nós buscarmos esse Senhor maravilhoso. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós confessamos ao Senhor agora que nós pecamos, Pai. Todos nós fomos achados como pecadores. Mas esse amor maravilhoso, esse amor tremendo, tocou a nossa vida, Pai. Meu Deus, um dia nós tivemos um encontro com o Senhor, e agora, Senhor, todos os dias nós temos a oportunidade de nos reencontrar. E o Senhor nos tomou no colo, o Senhor lavou as nossas feridas, o Senhor tirou os nossos carrapichos, o Senhor nos limpou o nosso interior, nos resgatou, nos restaurou, nos renovou, nos deu uma nova vida, perdoou os nossos pecados, e eis-nos aqui na sua presença mais uma vez. Eis-nos aqui diante do corpo e do sangue de Jesus, para confessar, meu Deus, que somos falhos, pecadores, transgressores, mas nós confessamos os nossos pecados e pedimos: vem agora com teu sangue, Jesus, e nos perdoa, e nos lava, e nos purifica, e nos limpa, Senhor, e nos torna mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã, Senhor. Meu Deus, lava-nos agora, limpa a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Livra-nos da nossa própria razão. Lava-nos, Senhor.
E nós nos lembramos de como tens falado conosco aqui agora neste culto, Pai. E nos lembramos de que nada pode nos separar deste amor que foi declarado ali naquela cruz, que foi demonstrado, não foi apenas uma falácia, mas foi demonstrado. Esse amor foi derramado. Esse amor, meu Deus, encheu a nossa vida e mudou a história dos homens. Esse amor nos enche, nos encheu. Esse amor, meu Deus, nos torna dignos, nos torna justificados, Pai. E agora, meu Deus, junto com os meus irmãos eu oro, porque nada pode nos separar deste amor. Ah, meu Deus, nem a angústia, nem a fome, nem a perseguição, nem o martírio, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, e nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos toma no colo, nos levanta, nos abraça e está nos dizendo: não foi nada, fique tranquilo, não foi nada, fique em paz, não foi nada. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos e façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paizinho, nós consagramos ao Senhor o pão, o vinho, o suco de uva agora, e oramos para que se cumpra a sua palavra, corpo e sangue de Jesus, a vida do Cristo ressurreto dentro de cada um de nós. E assim, Senhor, nós ceamos agora, nós comemos e bebemos em memória do Senhor, nos lembrando de que morrestes, mas que estás vivo, ressuscitado dentre os mortos. Pode comer, pode beber. Aí na sua casa agora, será que você pode ficar de joelhos? Eu vou te pedir isso, se você puder. Feche os seus olhos. E eu quero convidar você para, nesse momento, ir para o colo de Deus, ir para os braços de Jesus, deixar Jesus te abraçar agora. Sim, diante desta ceia, deixar Jesus te confortar agora, poder declarar: eu sou mais do que vencedor. Poder declarar: eu não tenho medo de nada, de absolutamente nada, porque eu sou mais do que vencedor. Eu estou pronto para servir a Deus com o que eu tenho de melhor para Ele oferecer. Porque Ele vive, nós podemos crer. Oh, maravilha! Oh, glorificado o Teu nome, Santo de Israel. Aleluia! Santo Senhor. Aleluia, cantemos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
que vivo está. Cante mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo está. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, por tamanha graça, por imensa misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus queridos. Que bênção estarmos na presença de Deus. Quarta-feira passada, nós tivemos a primeira oração da meia-noite. Quarta-feira agora, próxima quarta-feira, nós vamos ter mais uma oração à meia-noite. A oração da meia-noite do jejum da vitória. A propósito, nós estamos completando hoje 7 dias do jejum da vitória. Primeira semana do jejum da vitória. Nós temos ainda dessas cartelas aqui na igreja. E se você precisar, você pode passar por aqui e pode pegar a sua cartela do jejum da vitória, está em tempo ainda, e colocar os seus pedidos de oração. Você vai escrever pedido por pedido, tá certo? Dia a dia, que tem espaço para você escrever 21 pedidos de oração, 21 necessidades que você tem e queira colocar. Nós temos ainda essa cartela aqui na igreja. Eu quero aproveitar e dizer para você que no domingo que vem, é domingo missionário, é domingo de missões na presença de Deus, e eu gostaria que você passasse aqui pela igreja durante a semana, além de devolver o dízimo, além de devolver a sua oferta na presença de Deus, você também pudesse trazer aqui um alimento, um gênero alimentício. Nós temos muitas pessoas passando necessidade, e com isso a gente monta cestas básicas e ajuda os necessitados. A igreja está aberta todo santo dia, das 9 da manhã até as 5 da tarde, você pode passar por aqui para consagrar o dízimo, consagrar a oferta, consagrar as missões, se aconselhar, ter um momento de oração, pedir uma oração, e você pode passar também para poder trazer um alimento para a gente juntar e montar cestas básicas e ajudar quem precisa. Na quarta-feira, agora, também nós começamos uma campanha realizando sonhos. Sim, realizando sonhos. Irmãos, nós ainda temos sonhos, graças a Deus. Quem está vivo sonha. E dentre os sonhos que nós temos, são muitos, são diferentes, são diversos, porque as nossas necessidades, anseios, eles são diversos, mas nós temos sonhos de ver um Brasil transformado, ver uma nação transformada, rendida aos pés de Jesus. Por que não? Nós temos o sonho de ter uma nação vacinada, de ter uma nação tocada pelo poder de Deus, de ter uma nação que vive diferente, depois de tudo isso que nós estamos passando e que vamos passar, em nome do Senhor Jesus. Então é um tempo especial. Quarta-feira que vem nós começamos essa campanha, realizando sonhos, em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção. Nós já estamos encerrando, nós já estamos terminando o culto de Santa Ceia, o culto dessa noite. Levante a sua mão direita para Deus e vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite tão abençoada que nós passamos na sua santa presença. Agora que nós nos despedimos, nós oramos pelo Brasil, oramos por Minas Gerais, oramos por Belo Horizonte, oramos pelas cidades que estão nos cercando e pedimos a bênção de Deus sobre toda a nossa nação.
Que o Senhor livre a nossa nação do mal, meu Deus. Livre a nossa nação das pestes, das pandemias, em nome de Jesus. Que seja barrado, meu Deus, essa quantidade de infestação, de enfermidades, de doenças, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, meu Deus, que haja cura, haja milagre, porque o Senhor é poderoso para curar do coronavírus. Para o Senhor nenhuma enfermidade é nada, nenhuma enfermidade significa coisa alguma. Entre em operação nas pessoas que estão hospitalizadas, doentes, enfermas, desenganadas pelos médicos, ó Deus. Visita nesse momento, Pai. Visita as pessoas que estão em casa, problemáticos. Liberta-os, cura-os, livra-os de todo o mal. Deus, nós oramos por toda a nação brasileira. Oramos, meu Deus, pelos que estão em posição de autoridade, que eles tenham muito juízo e façam tudo em temor do Senhor. Aplaca toda a ação, toda a caneta que for contrária à tua vontade, em nome de Jesus, porque nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação. Abençoe os nossos líderes, pastor Mário, pastor Antônio, pastor Estéfano, o pastor Leandro. Abençoa, meu Deus, o pastor Altair, o pastor Itamar. Abençoa as nossas lideranças, no poder do nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a sua igreja santa. Abençoe cada família, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você é mais do que vencedor. Nada pode te separar, nada pode te separar do amor de Deus. E tudo coopera, contribui para aqueles que amam a Deus. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. É tempo de andarmos na mesma direção. É tempo de ser um com meu irmão. É tempo de vencermos as batalhas com poder da nossa fé, de fé em fé, de glória em glória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da